Olá a todos, me chamo Isabela Del Rio, faço parte do Laboratório de Genética Microbiana no Instituto de Microbiologia. Hoje eu vou falar com vocês sobre microbiologia do solo, da rizosfera e da região endofítica de plantas. Nós vamos entender melhor como essa comunidade microbiana vai se distribuir e quais as possíveis funções que esses micro-organismos podem assumir nos diferentes locais. É comum que a gente tenha a ideia de que a microbiologia do solo seria um sistema onde a gente teria uma microbiota só, uma microbiota padrão em todos esses locais. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona. O que a gente observa no solo é que vai ser um macrohabitat, onde nós vamos ter microambientes nesse local, e cada ambiente desse irá possuir fatores que vão influenciar na comunidade microbiana. Eu vou citar aqui nessa imagem alguns desses fatores que podem influenciar a comunidade microbiana, para que a gente possa entender melhor como vai funcionar a compartimentalização da microbiota no solo. Então, nós vamos ter, por exemplo, a região da rizosfera, onde as raízes das plantas estarão influenciando a comunidade microbiana. Teremos também uma região do solo que nós podemos chamar de zona fótica, que é a região mais superficial do solo, que ela vai sofrer uma influência muito grande da luz e dos raios UV, certo? Então, os micro-organismos que estão ali presentes, eles precisam desenvolver mecanismos para resistir e para sobreviver, né, apesar dessa grande quantidade de luz e de radiação que eles vão sofrer ao longo do dia. Também temos uma região que sofrerá influência dos produtos do metabolismo de minhocas, uma região chamada de drilosfera. Além disso, também é possível observar que regiões do solo onde há uma maior disponibilidade de água ou um contato direto com fontes de água, terá um padrão diferenciado de uma região do solo que não tem essa disponibilidade grande de água. E falando em microambientes, inclusive, quando nós estamos falando de agregados de solo, o que a gente consegue observar também é que na superfície desses agregados, a gente vai ter um padrão de comunidade microbiana e no interior desses agregados o padrão será diferente. Nós temos vários fatores que podem fazer isso acontecer. Um deles é a disponibilidade de água. Geralmente, do lado de fora, você vai ter uma maior disponibilidade do que do lado de dentro desses agregados. Além disso, alguns estudos também mostraram que na região de fora desses agregados, você pode ter cerca de 20% de oxigênio. E na região de dentro desses agregados, você já tem uma quantidade menor que 1%. Isso também vai ser um outro fator que vai influenciar. Além disso, nós temos os diferentes horizontes. Então, a comunidade microbiana que vai estar presente no horizonte O vai ser diferente do A e assim por diante. Então, essa imagem traz alguns exemplos de como esses micro-organismos serão afetados pelas condições que estarão no ambiente. Hoje nós vamos falar bastante sobre o solo não rizosférico, também chamado de bulk soil, que é a região do solo que não está intimamente associado a raízes de plantas, e vamos falar bastante também sobre o solo rizosférico. Será a porção do solo que estará sofrendo influência das raízes das plantas. A gente vai entender melhor como essa influência acontece, mas o que a gente vai observar é que na rizosfera a gente vai ter uma comunidade microbiana diferente da comunidade microbiana do solo. Isso é importante porque, às vezes, a distância de um para o outro é de apenas milímetros. Então, a gente vai entender melhor como tudo isso vai funcionar. Vamos falar, então, de uma forma geral sobre a microbiologia do solo. Como citei para vocês naquela primeira imagem, o solo, então, vai compreender diversos microhabitats ou microambientes, e nesses microambientes a gente vai ter diferentes características que vão influenciar a comunidade microbiana. A maioria desses micro-organismos ainda são desconhecidos por conta das limitações das técnicas de cultivo, mas a gente sabe que as comunidades microbianas do solo elas são essenciais para os ciclos biogeoquímicos. Então, o que a gente vê aqui nesse gráfico é uma quantificação de biomassa microbiana no solo. A biomassa microbiana são os micro-organismos que estão presentes na matéria orgânica, que são muito importantes para a ciclagem de nutrientes.
E o que a gente consegue observar é que a gente vai ter uma maior abundância de bactérias e fungos. Por isso que nos próximos slides dessa aula e também em outras aulas, vocês vão ver a gente abordando muito mais bactérias e fungos do que os outros micro-organismos, ok? Então, como vocês devem ter visto em outras aulas, a estrutura em si do solo já vai limitar o movimento desses micro-organismos. Quando a gente pensa em um ambiente como a água, esses micro-organismos têm uma facilidade melhor de se disseminar naquele ambiente, certo? Diferente de quando a gente pensa em um agregado de solo, onde esses micro-organismos podem estar aprisionados dentro de um agregado. E as condições desse solo vão ser altamente variáveis, como o pH, a temperatura, disponibilidade de nutrientes como nitrogênio, carbono e salinidade do solo. Vamos falar então um pouco sobre como esses fatores bióticos e abióticos podem afetar o microbioma do solo. Eu sei que vocês já leram um capítulo sobre isso também, então não vou me ater muito a esses temas, mas vou trazer um exemplo para vocês, tá bom? Então, nesse gráfico, é um gráfico que eu adaptei para poder mostrar para vocês essa relação. É uma relação de fatores mais importantes e menos importantes que afetam a comunidade microbiana do solo. Quero chamar a atenção aqui que a gente tem tons diferentes de cor de verde. Os tons mais escuros representam os temas nas quais nós temos mais trabalhos na literatura. E as cores mais claras temos menos trabalhos na literatura. Então, essa relação de importante, mais importante ou menos importante, na verdade, são fatores que a gente tem mais facilidade de associar com alterações na comunidade microbiana, ok? Então, a gente tem pH do solo, quantidade e qualidade de carbono, concentração e status redox como sendo os fatores mais importantes, e fatores como espécies de plantas e predação, os fatores menos importantes, que na verdade são fatores que a gente tem mais dificuldade de associar com a alteração da microbiota. O que eu quero chamar a atenção também é que, muitas vezes, esses fatores não vão agir sozinhos. A gente vai ter mais de um funcionando ao mesmo tempo. Então, aqui, quando a gente fala de alteração na umidade do solo, disponibilidade de água, automaticamente isso pode impactar a textura e estrutura do solo, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Falando de fatores que podem influenciar a microbiota do solo e podem estar associados, nós temos o pH e o potencial redox. O potencial redox, ele está diretamente relacionado à capacidade de utilizar um nutriente que está presente ali no solo. Então, quando a gente tem um potencial redox mais alto, nós estamos favorecendo a respiração, estamos favorecendo a aerobiose. Então, aqui, a gente está falando de solos mais aerados, onde o oxigênio vai ser utilizado como um aceptor de elétrons, tá? Já quando a gente fala de um potencial redox mais baixo, nós estamos falando de favorecimento de anaerobiose. Então, nós vamos ter solos onde nós vamos ter o processo de, por exemplo, metanogênese mais acentuado, e são solos geralmente alagados. Quando nós falamos de mangues, por exemplo, são solos onde a gente vai ter um potencial redox mais baixo, ok? Então, esse gráfico mostra para a gente uma relação potencial redox e pH. O pH, ele vai influenciar na atividade desses micro-organismos, certo? Principalmente na atividade enzimática desses micro-organismos, já que as enzimas, elas possuem um pH ótimo que elas necessitam para funcionarem. Então, o ideal seria algo aqui entre 6, 7, 8, talvez, mas bem aqui nesse meio termo. Quando a gente tem um pH muito baixo, nós vamos ter solos ácidos, que são esses dois aqui, e quando nós temos pH mais altos, nós vamos ter solos alcalinos, que vão ser esses dois aqui, ok? Então, quando a gente fala de um solo ácido e reduzido, com potencial redox baixo, então aqui favorecendo a anaerobiose, o que a gente pode notar é que a gente vai ter uma maior proliferação de bactérias e árqueas, vão dominar aquele local. Quando a gente pensa em processos de metanogênese, realmente são esses micro-organismos que vão fazer essas funções. E a gente vê aqui também que a gente pode ter uma inibição da nitrogenase. Também sei que vocês viram
que a nitrogenase é uma importante enzima para dar continuidade para o ciclo do nitrogênio. Então, isso daqui pode ser um problema a longo prazo, ok? Quando temos também solos oxidados, porém ácidos, nós vamos ter um domínio de fungos. E a gente pode ter inibição de enzimas importantes também, como a DNA polimerase. Em solos oxidados, porém alcalinos, a gente pode ter deficiência de nutrientes muito importantes, como o ferro e o fósforo também. E em ambientes alcalinos e reduzidos, nós podemos ter também deficiência de nutrientes como o cobre. Nesses dois casos de ambientes alcalinos, a gente vai observar um domínio de bactérias aqui, para poder realizar as funções que serão necessárias, tá bom? Qual é o objetivo dessa imagem aqui? Quero mostrar para vocês que um dos grandes desafios da agricultura atualmente é encontrar um meio termo entre essas condições, onde a gente vai ter um equilíbrio tanto da microbiota como da ciclagem de nutrientes que irá conferir condições favoráveis tanto para a qualidade do solo como para o crescimento de plantas e por aí vai, tá bom? Quando nós temos algum tipo de alteração dessas aqui, algum desses extremos, vamos pensar então em uma floresta tropical. Nós vamos ter períodos de muita chuva, onde a gente vai ter um solo alagado, e períodos de pouca chuva, onde a gente vai ter um solo mais aerado, certo? Isso vai ter alterações de potencial redox. E os micro-organismos que habitam nesses locais, eles têm mecanismos para que eles possam entrar em equilíbrio. Então, eles vão sofrer alterações quando tiver um impacto. Quando esse impacto sair, eles voltam ao equilíbrio, ok? Entretanto, alguns desses impactos, eles podem causar danos muito ruins para essa microbiota. Esses danos muito ruins podem fazer com que essa microbiota não consiga se recuperar, não consiga voltar ao que era o equilíbrio. Isso pode ser um problema porque isso vai alterar diretamente a ciclagem de nutrientes, vai alterar a qualidade do solo e para a agricultura isso pode não ser bom. Quando a gente tem um fator que vai impactar muito os micro-organismos que estão presentes ali no solo, ao ponto deles terem dificuldades e não conseguirem voltar ao que era, ou levarem um longo tempo para que consigam recuperar o que era a estrutura da comunidade, nós chamamos esses impactos de fatores de estresse, como a gente pode observar nessa imagem mesmo. Quando a gente tem um solo muito alcalino, muito oxidado, isso vai ser um fator de estresse. Ou então um solo ácido muito reduzido, também vai ser um fator de estresse, tá bom? Os fatores de estresse, então, serão fatores que irão desafiar mais ainda o crescimento e a proliferação desses micro-organismos no solo. Vou citar alguns desses fatores, tá bom? Por exemplo, nós temos persistência de características abióticas. Então, se eu tenho uma baixa disponibilidade de água ou de nutrientes por um longo período de tempo, isso vai ser um problema. Ou se eu tenho uma acidificação do solo por um longo período, também pode ser um problema, como a gente viu naquela imagem, que vai impactar a ciclagem de nutrientes. Um outro fator de estresse pode ser um alto nível de competição entre micro-organismos. Quando a gente pensa na comunidade microbiana, né, vamos supor aqui, nós temos ali uma comunidade microbiana estável, tá? Todo mundo se conhece, todo mundo está acostumado com o metabolismo de todo mundo. E, de repente, uma dessas bactérias começa a produzir uma quantidade de um antibiótico. E as outras bactérias que habitam ali não são resistentes a esse antibiótico. Pelo contrário, elas são suscetíveis. Isso vai fazer com que essas bactérias morram, certo? E isso pode causar um desequilíbrio naquele local, já que essas bactérias que podem ter morrido por causa desses antibióticos podem ser importantes para realizar funções em relação à ciclagem de nutrientes. Ok? Eu vou dar um outro exemplo que eu acho que vai deixar isso um pouco mais claro. Distúrbios frequentes também, como épocas de seca e de chuva prolongadas, e a distribuição desigual de recursos ao longo de um tempo ou de um espaço. Isso está associado principalmente ao manejo incorreto do solo. Um
Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é o meu trabalho de monografia, que tem esse título enorme, mas eu vou tentar resumir aqui a história para vocês. A hipótese do trabalho era de que o manejo incorreto do solo estava levando a um aumento na competição entre micro-organismos que estavam presentes nesse solo e, como consequência, isso gerava uma doença no gado. Parece que uma coisa não tem como ter associação com a outra, certo? Qual era a questão aqui do meu trabalho? O manejo incorreto do solo, nesse caso, era o desmatamento. Então, os agricultores, né, nesse caso pecuaristas, eles desmatavam uma região da floresta amazônica e esse desmatamento era feito utilizando queimadas. Depois desse desmatamento, foi feito de forma incorreta, certo? As queimadas causam um impacto muito grande no solo. Eles plantavam capim para pastagem dos animais. Só que quando acontecia essa transição de floresta para pasto, ocorria um desequilíbrio na microbiota que estava ali presente. Então, eles precisavam se alterar para conseguir sobreviver àquela condição de estresse. E o que aconteceu? O que acontecia? O que acontece, aparentemente? Isso leva a um aumento na proliferação de um grupo de bactérias chamados actinobactérias. Essas actinobactérias não só se proliferam mais, como começam a produzir grandes quantidades de antibióticos. E os outros micro-organismos que estão ali presentes, eles não são resistentes a esse antibiótico. Então, eles acabam morrendo. Isso gera um desequilíbrio, já que as actinobactérias começam a dominar aquele ambiente, produzindo grandes quantidades de antibióticos, e aí entra o gado. O gado se alimenta desse capim, certo? A hipótese do trabalho é que esses antibióticos que estão sendo produzidos pelos micro-organismos no solo estaria causando essa doença no gado, uma doença chamada periodontite bovina. É uma doença que se espalha muito rápido, matando uma boa parte do gado, certo? E quando a gente fala de impacto no setor agropecuário, a gente sabe que isso vai ter implicações para a sociedade de uma forma geral. Então, a gente vai ter um aumento de preços de produtos como leite, carne, por aí vai. Para vocês entenderem como esses fatores de estresse podem também agir juntos, estão interligados, e como o simples manejo incorreto do solo pode impactar diretamente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Bom, e quais as funções que esses micro-organismos podem assumir quando eles estão no solo? E aí nós temos diversos processos bioquímicos que serão diretamente modulados por esses micro-organismos. Então, nessa imagem aqui, nós vamos ter as setas verticais e as setas curvadas. Vamos falar primeiro sobre as setas verticais. Essas setas verticais mostram para a gente a interface entre solo e atmosfera. Então, são funções que esses micro-organismos terão no solo e irão pegar gases ou jogar gases para a atmosfera, ok? Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, metanogênese, que é um processo que a gente citou, certo? Aqui, a fixação de carbono e liberação de gases através da respiração e fermentação, ou então, redução de nitrogênio, onde a gente tem fixação de nitrogênio e processos de denitrificação, que irão devolver esse gás para a atmosfera, ok? O que eu quero chamar a atenção nessa imagem são as cores das setas. As cores mais claras representam que a gente tem um número menor de grupos de micro-organismos realizando aquela tarefa. E quando a gente tem setas mais escuras, nós temos um número maior de micro-organismos que são necessários para desempenhar aquela função. Então, a gente precisa de toda uma integração metabólica desses micro-organismos presentes no solo para que a gente consiga atingir esse resultado, que é o que a gente vê aqui, ó, na respiração e na fermentação e na liberação de compostos voláteis. As setas curvadas são os processos que vão ocorrer no solo mesmo, underground, e a gente vai observar que eles terão diferentes funções. Então, eles podem regular a acidez do solo através desse processo aqui de detoxificação do solo. Podem também regular a disponibilidade de nutrientes, como o nitrogênio, ou então o fósforo, ou até outros nutrientes, como o ferro e enxofre.
Sei que vocês tiveram uma aula sobre ciclagem de nutrientes, então vocês entendem essa transformação de nitrogênio orgânico para sua forma inorgânica, ou da transformação de fosfato, fósforo no caso, insolúvel para uma porção solúvel. E, por fim, também podem facilitar o consumo de carbono orgânico no solo. Vai ser a transformação de lábio para recalcitrante, tá bom? Esses micro-organismos também podem influenciar através de mecanismos indiretos. E aí trouxe como exemplo a degradação de xenobióticos. Xenobióticos são substâncias químicas que, ao longo do tempo, se acumulam no ambiente. E essa acumulação se torna tóxica, podendo alterar a qualidade do ambiente. Quando a gente fala de solo, nós temos como xenobióticos os agrotóxicos. Eles são muito utilizados na agricultura e a gente sabe que, com o tempo, eles tendem a se acumular e aumentar a toxicidade daquele solo. E o que é muito estudado hoje é a utilização desses micro-organismos para tirar esses poluentes do solo. Então, aqui, nessa imagem, a gente consegue ver que esse micro-organismo ele consegue pegar essa substância química que está poluindo o ambiente, utilizá-la como uma fonte de energia, gerar outros produtos que podem ser utilizados por outros micro-organismos e também produzir CO2 e água. Isso é uma área bastante explorada na biotecnologia, onde são estudadas formas e tipos de micro-organismos que a gente pode utilizar para que a gente consiga realizar esses processos de detoxificação, não só do solo, mas também da água, quando a gente tem contaminação por petróleo, por aí vai, tá bom? Agora, quem quiser fazer uma pausa, vocês podem dar um pause aqui no vídeo, tomar um café, uma água, tá bom? E quando voltar, vou falar com vocês sobre a rizosfera. Então, vamos dar continuidade agora, falando mais sobre a rizosfera. Bom, no começo do século XX, foi levantada a suspeita de que existia um relacionamento especial entre as raízes das plantas e os micro-organismos que estavam presentes ali no solo. E por que isso? Primeiro, foi observado que existiam estruturas especiais que eram formadas em um consórcio de micro-organismos com a planta. Então, por exemplo, a gente vê estruturas como os rizóbios, são estruturas que são formadas por bactérias nas raízes das plantas. Também temos as micorrizas, são estruturas formadas por fungos nas raízes das plantas. Vocês terão aulas específicas explicando sobre essas duas estruturas, mas também foi observado que os micro-organismos ao redor da raiz, eles também estavam presentes de forma mais abundante. Isso foi visto através de isolamentos desses micro-organismos, utilizando meios de cultura, métodos tradicionais de cultivo, e foi observada uma maior abundância de micro-organismos ali. Não se sabia ao certo o que estava causando isso, mas essa região foi chamada de rizosfera. A rizosfera, então, compreende essa região do solo que tem um relacionamento especial com as raízes das plantas, ok? E por que que existe esse relacionamento especial entre as raízes das plantas e os micro-organismos? O que acontece é que a planta irá liberar substâncias químicas pelas raízes. Essas substâncias químicas são chamadas de exudatos radiculares. Exudatos são as substâncias radiculares porque é da raiz, tá bom? Na verdade, o que vai acontecer é que esses exudatos serão produtos do metabolismo dessa planta. Então, cerca de 40% dos produtos da fotossíntese da planta serão liberados pela raiz, na forma de exudatos radiculares, tá bom? Quais as funções dessa substância, desses exudatos? Eles terão como função biótica interagir com outras plantas e com micro-organismos, e uma função abiótica também será influenciar na composição de nutrientes do solo. Essa interação com outras plantas vai funcionar da seguinte forma. Vamos pensar em uma planta que está crescendo, ok? Num sistema de monocultura, por exemplo. E aí, conforme ela vai crescendo, as raízes vão crescendo também, ela começa a produzir esses exudatos. E a planta que está ao lado dela também está passando pelo mesmo processo.
O que vai acontecer é que esses exudatos funcionarão como uma sinalização de uma planta para outra, para ela avisar, olha, eu estou aqui habitando nesse local, por favor, não invada. E assim elas conseguem se comunicar e se manterem crescendo e felizes naquele ambiente, tá bom? Essa interação com micro-organismos eu vou explicar melhor. Essa influência na composição de nutrientes do solo está associada à liberação de nutrientes mesmo por essas raízes. Esses exudatos são nutrientes. E o que eles vão possuir na sua composição? Os exudatos terão, então, moléculas de baixo peso molecular, como aminoácidos, açúcares, fenóis e ácidos orgânicos, e também moléculas de alto peso molecular, como proteínas e polissacarídeos. A composição dos exudatos ela vai ser variável, então vai variar entre espécies diferentes de planta, vai depender do tipo de cultivo que está sendo utilizado para essa planta, da idade da planta, entre outros fatores. Mas esses exudatos serão uma fonte importantíssima de carbono para esses micro-organismos, tá? Por isso que esses micro-organismos vão querer estar ali perto. Quando a gente fala do solo, que é um ambiente que é limitado em nutrientes, se eles puderem estar perto das raízes, onde eles vão ter uma maior disponibilidade de carbono, é lá que eles vão tentar ficar. Então, resumindo, nós vamos ter a plantinha, que vai realizar a fotossíntese, vai utilizar o CO2 atmosférico e o fluxo desses nutrientes sairá pelas raízes, na forma de exudatos. E aí teremos os de alto e de baixo peso molecular, mas esses exudatos, de uma forma bem geral, tá? Terão como função repelir patógenos e atrair micro-organismos que serão benéficos para a planta. Acho que nessa imagem fica um pouco melhor de visualizar como isso vai acontecer. Então, aqui, nessa região da cor marrom mais escura, é a região do solo não risosférico. É aquela porção do solo que não está sofrendo influência das raízes. Essa região mais clara que a gente consegue ver é a região que está sendo influenciada pelos exudatos da raiz. Essa influência leva a uma maior proliferação de micro-organismos nessa região, ok? Esse efeito que as raízes conseguem causar na microbiota que está presente ali no solo é chamado de efeito risosfera. Então, é o efeito que as raízes causarão no solo, levando a uma maior proliferação de micro-organismos ao redor das raízes, tá bom? Opa. Além disso, quando nós temos esses micro-organismos aqui, nessa região do efeito risosfera, da mesma forma que eles podem estar aqui intimamente associados, eles também podem estar aderidos à raiz, grudadinhos ali na superfície da raiz. Essa superfície da raiz é o que a gente chama de rizoplano, tá bom? Além disso, além deles poderem se aderir à raiz, eles também podem entrar na raiz, podem invadir a planta e colonizar os tecidos internos da planta. Essa região interna da raiz é chamada de região endofítica e serão micro-organismos endofíticos. Vamos falar melhor sobre essa região endofítica e sobre esses micro-organismos, mas um outro fator que eu quero que vocês vejam aqui é, aqui mostra a transição de solo não risosférico, bulk soil, até região endofítica. O que a gente vê é que aqui a gente tem uma diversidade X de micro-organismos. Conforme a gente vai aproximando da raiz e entrando nos tecidos da planta, a gente observa que essa diversidade ela vai se reduzindo, mas a gente vai ter uma maior abundância de alguns poucos micro-organismos. Então, não são todos os micro-organismos que vão conseguir entrar na raiz. E é importante a gente ter em mente que vai aumentar a proliferação de muitos desses grupos. Isso vai aumentar a competição também. Então, alguns micro-organismos, por exemplo, esse azulzinho aqui, ele está presente aqui no solo não risosférico, mas quando chega na risosfera ele já desaparece. Porque aqui não foi um ambiente favorável para ele. Os outros se multiplicaram tanto que ele não conseguiu sobreviver. Então, para esse micro-organismo aqui, ele prefere ficar no solo mesmo. No solo não risosférico, nesse caso. Falando, então, sobre os micro-organismos endofíticos.
Eles serão micro-organismos encontrados nos espaços intra- e intercelulares da planta, e eles podem vir tanto da região rizosférica, então, como eu falei, o efeito rizosfera vai aumentar a proliferação desses micro-organismos, eles podem se associar à superfície da raiz, ao rizoplano, e podem entrar na raiz, a partir dali. Ou então, esses micro-organismos podem vir direto da semente da planta. O que acontece é que serão micro-organismos mais específicos, que terão essa capacidade de habitar nos tecidos internos da planta. Então, existe o que a gente chama de coevolução entre a comunidade endofítica e a planta. E essa coevolução vai variar dependendo de diversos fatores. Acho que vocês já entenderam até aqui que diversos fatores vão influenciar a microbiologia da planta, da rizosfera e do solo. Então, nesse caso, micro-organismos endofíticos serão influenciados pelo genótipo da planta, estágio de crescimento da planta, estado fisiológico, se ela vai estar saudável, se ela vai estar doente, tipo de tecido da planta, as práticas agrícolas que são utilizadas e também de condições abióticas, temperatura, disponibilidade de água, etc. Existem alguns tipos de micro-organismos endofíticos. Nós temos, então, os obrigatórios, facultativos e passivos. Endofíticos obrigatórios são aqueles que vão depender da atividade metabólica da planta para sobreviver. Então, eles vão procurar habitar o interior da planta, porque é muito importante para o metabolismo deles. Existem os facultativos, que são de vida livre, vivem ali no solo, mas podem colonizar a planta também, porque pode ser interessante para eles. Esses dois tipos de endofíticos, os obrigatórios e os facultativos, eles terão mecanismos que irão auxiliar com a entrada deles na planta. Então, eles podem produzir enzimas que irão causar microlesões na raiz, e isso permitirá que eles entrem nos tecidos internos da planta. Os endofíticos passivos são bactérias que estão ali colonizando a rizosfera ou rizoplano, e elas acabam entrando dentro da raiz. Então, elas vão de carona com esses outros micro-organismos que possuem os mecanismos. Geralmente, os passivos não vão possuir mecanismos para entrar na planta, ok? Mas eles acabam chegando lá. Essa imagem mostra o que a gente já viu naquela outra, que a gente vai ter uma densidade e diversidade de micro-organismos endofíticos aqui no solo, endofíticos potenciais, certo? E conforme a gente vai entrando nos tecidos da planta, a gente vai vendo que isso vai reduzindo muito essa diversidade e essa densidade de micro-organismos, ok? Quero fazer um adendo para falar sobre filosfera e micro-organismos epifíticos. Vamos resumir o que a gente já viu até aqui. Então, nós vamos ter os micro-organismos rizosféricos, que são aqueles que estarão intimamente associados à raiz, seja no solo próximo dessa raiz ou no rizoplano. Teremos também aqueles micro-organismos selecionados, que são os endofíticos, que irão conseguir entrar nos tecidos internos da planta. E também podemos ter os micro-organismos epifíticos, que são os que vão habitar a superfície da planta. Então, quando a gente fala da superfície de uma folha ou de uma flor, estamos falando sobre micro-organismos epifíticos, ok? Como a gente já viu, a porção subterrânea da planta confere a rizosfera, e a porção aérea da planta é o que a gente vai chamar de filosfera, onde estarão os micro-organismos epifíticos na superfície da planta, tá bom? Esses micro-organismos epifíticos serão influenciados pela limitação na disponibilidade de nutrientes, já que a gente viu que o fluxo é que esses nutrientes saiam pelas raízes, uma baixa disponibilidade de água e uma altíssima incidência de luz ao longo de um dia inteiro, todos os dias. É uma comunidade microbiana que vai ser consideravelmente diferente das raízes, e a população de micro-organismos epifíticos ela vai ser bastante variável, mesmo entre plantas da mesma espécie, mesmo se elas estiverem uma do lado da outra. Comparando os epifíticos com endofíticos e rizosféricos, eles são ainda os menos estudados, ok? Então, como vão funcionar essas interações?
que elas podem ter de bom, o que elas podem ter de ruim. Nós vamos ter benefícios esses que serão tão legais e tão produtivos, que são benefícios que podem ser utilizados, inclusive, para a indústria farmacêutica, biotecnológica, e tem uma aplicação muito promissora na agricultura. Mas também podem causar problemas, como doenças. Essas doenças serão chamadas de fitopatologias, e nós vamos ver só um pouquinho sobre isso, tá bom? Quais os benefícios, então, dessa interação? Os micro-organismos que são considerados benéficos, que irão habitar nessa região da raiz, ou endofítica, ou epifítica, nós vamos chamar de promotores de crescimento de plantas. E aí nós podemos falar de bactérias promotoras de crescimento de plantas ou de fungos promotores de crescimento de plantas. Os fungos ainda são menos estudados. Na literatura, vocês podem encontrar diferentes siglas. Então, vocês podem, vem do inglês, tá? As siglas, então, Plant Growth Promoting. E aí pode ser de rizobactérias, PGPR, pode ser só de bactéria, de uma forma geral, PGPB. Eu tenho visto alguns artigos publicando PGP, tá errado aqui, tá? PGPE, que fala especificamente de endofíticos. Qual a diferença dessas siglas? A ideia de utilizar esses termos, rizosfera ou endofíticos, é para a gente ter uma noção, para facilitar a nossa compreensão dos trabalhos, tá? Para a gente saber de onde foram isolados esses micro-organismos. Por muitos anos foi utilizado PGPR, até então não se sabia que esses micro-organismos podiam entrar na planta. Então, eram chamados de rizobactérias. Quando foi descoberto que eles entravam na planta, por muitos anos ainda continuou se utilizando o termo PGPR de rizobactérias, mesmo lá dentro, está na raiz, tá? Só que esse termo foi sofrendo alterações. Hoje depende muito do autor. Cada autor pode usar um termo diferente, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, que se vocês curtirem o assunto, quiserem trabalhar com isso, vocês vão encontrar diferentes termos. Na aula de hoje eu vou utilizar PGPB, porque são bactérias de uma forma geral que podem ser isoladas da rizosfera, da região endofítica, da região epifítica. Como vai funcionar a ação dessas PGPB? Elas vão agir em 3 principais frentes. A primeira que eu vou falar sobre é a fitoestimulação. Essa fitoestimulação está associada à produção de hormônios. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? As PGPB podem produzir uma enzima chamada ACC-deaminase. Essa enzima é importante porque ela auxilia na redução do etileno. Um outro exemplo é que essas PGPB também podem produzir ácido indolacético, que também é um hormônio, ok, para as plantas, é uma auxina, e vai ser responsável pelo crescimento da planta, crescimento das raízes e muitas outras coisas também. Então, elas podem agir nessa frente de fitoestimulação, tanto produzindo hormônios como regulando a produção desses hormônios. A outra frente é a biofertilização. Essa biofertilização está diretamente associada à ciclagem de nutrientes. O que esses micro-organismos conseguem fazer é transformar nutrientes que as plantas não conseguiam utilizar em nutrientes que elas conseguem assimilar. Por exemplo, a fixação de nitrogênio. Esses micro-organismos irão estar ali associados às plantas, eles conseguirão pegar o nitrogênio atmosférico e transformar em uma forma que as plantas consigam assimilar. Esses micro-organismos fixadores de nitrogênio são muito importantes para as plantas, para a assimilação desse nutriente. Então, a biofertilização estará associada à capacidade dessas PGPB de facilitar a assimilação de nutrientes pela planta. A última frente que eu vou citar aqui é o controle biológico. Como vai funcionar esse controle biológico? As plantas, elas, assim como a gente, também possuem um sistema imune. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é um sistema imune mais simplificado do que o nosso, claro. Como funciona? As PGPB podem fazer com que as plantas produzam anticorpos contra micro-organismos fitopatogênicos. Esses anticorpos são proteínas, certo? E quando as plantas são atacadas por esses fitopatógenos, elas conseguem resistir mais a essa doença, porque elas possuem essas proteínas contra o patógeno. Então,
Essa é uma das frentes que a gente chama de indução de resistência em plantas. Tem sido muito estudado nos últimos anos, é um conceito bastante novo em relação a PGPB, a controle biológico, né, nesse caso. E uma outra forma mais simples de se compreender são a produção de antibióticos. PGPB podem produzir antibióticos contra micro-organismos fitopatogênicos, tá bom? Falei para vocês que os PGPB, inclusive, podem contribuir para indústrias farmacêuticas, biotecnológicas e para a agricultura. Então, indústria farmacêutica, a gente já viu aqui produção de antibióticos. A indústria pode utilizar esses antibióticos para micro-organismos que causam doenças em humanos, por exemplo. Testar, vai que tem alguma atividade contra. Em relação à aplicação biotecnológica, hoje as PGPB são muito utilizadas como uma forma de tentar reduzir a quantidade de agrotóxicos que são utilizados em cultivos tradicionais, onde se utilizam grande quantidade de agrotóxicos ou defensivos químicos. Os PGPB são uma forma mais sustentável de tentar combater doenças ou promover crescimento, né, uma fertilização. Então, isso vai ter uma aplicação biotecnológica, já que a gente pode criar um produto com essas PGPB, um fertilizante com bactérias selecionadas, e também vai ser importante para a agricultura, para a promoção de crescimento de planta, principalmente quando a gente fala de agricultura orgânica, já que eles não utilizam defensivos químicos e eles precisam de substratos que sejam mais específicos para os objetivos deles. Então, essas são algumas das aplicações. Exemplo de aplicação de PGPB. Nesse trabalho, foi verificado o impacto da presença em excesso de alumínio na presença e na ausência de algumas estirpes bacterianas. Então, inicialmente, todas as plantas estavam estéreis, foram esterilizadas. E essa primeira planta aqui, chamada mock, foi a planta onde não teve tratamento com alumínio nenhum. Então, é uma planta normal, saudável, cresceu bem. A gente vê folhas verdinhas, a raiz bonitinha, ramificada, e teve um bom crescimento. Esse controle negativo aqui foi o controle que foi submetido a grandes quantidades de alumínio. O alumínio, quando está em pequenas quantidades, ele pode ser utilizado como nutriente, mas quando ele está em excesso, ele vai se tornar tóxico, que é o que a gente consegue ver. Ó. Essa planta cresceu bem menos, as raízes cresceram menos também, e as folhas estão amareladas. Então, isso daqui é um problema. Aqui ao lado, N3 é uma estirpe, se eu não me engano, uma Pseudomonas, que esses pesquisadores selecionaram e aplicaram essa estirpe na planta. E o que a gente consegue ver? A gente teve um crescimento muito bom, tá? Quando a gente compara com o controle, onde a gente não teve tratamento com alumínio, a gente vê que esses dois são muito parecidos e essa planta também foi exposta à mesma quantidade de alumínio. Então, essa estirpe, ela estaria detoxificando o solo, tirando essa substância tóxica e permitindo que a planta cresça e se desenvolva aparentemente normalmente, certo? Nesses outros foram aplicados 2 outras estirpes. Essa última aqui não teve um resultado tão bom quanto essa primeira, mas a gente vê que ainda assim, os 3 tratamentos aqui, na presença de alumínio, conseguiram favorecer o crescimento da planta. A gente compara com o controle aqui sem a microbiota, certo? Não vou falar mais sobre, adoraria, mas não vou. Vocês terão aulas específicas sobre PGPB, como a gente faz para selecionar esses micro-organismos, e eu espero que vocês se apaixonem por elas, como eu sou apaixonada, porque elas são realmente incríveis. E quais os problemas da associação entre micro-organismos e planta? Os problemas são as fitopatologias, como citei para vocês, que irão afetar mundialmente a agricultura. Esses patógenos, nós não vamos chamar de endofíticos, nem risosféricos, nem nada do tipo, porque eles são fitopatógenos, vão causar doenças. Mas eles podem ter mecanismos similares a essas bactérias que são benéficas. Então, alguns fitopatógenos conseguem entrar pela raiz da planta. Então, por exemplo, existe uma doença causada na batata doce chamada mal do pé. Esse fungo consegue entrar pelas raízes e, como a batata é uma raiz,
ele começa a causar uma podridão na planta. Aqui também é um sintoma de podridão na planta que a gente pode observar. E isso essa doença ela se espalha muito rápido e isso afeta a produção de batata doce, certo? Um outro exemplo é uma doença causada no cacaueiro, né? Faz o cacau. Um outro exemplo é a doença que afeta o cacaueiro, a plantação de cacau. É uma doença chamada vassoura de bruxa. É um fungo também que vai se dispersar pelo ar, como se fosse um epifítico, vai colonizar ali a superfície dos frutos e da folha, e ele possui mecanismos de entrar na planta. Começa a colonizar os tecidos internos da planta e aí vai causar um estrago muito grande também. Então, eles podem ter mecanismos parecidos com as PGPB em relação à colonização, mas eles são fitopatógenos. Aqui, alguns exemplos para vocês verem, que é essa necrose aqui causada nas folhas, amarelamento de folhas nessa forma de spots, né, de bolinhas, amarelecimento de folhas também, como a gente observa aqui, e essa podridão na base da planta. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar um e-mail, que eu com certeza vou tentar ajudar vocês da mesma forma que eu puder. E é isso, gente. Até a próxima.